Bom, agora sim. Bom, pessoal, boa tarde, então, tá? Quase boa noite, mas ainda boa tarde. Então, agradeço aí a participação de vocês nessa... Não é bem uma oficina, tá? É mais uma fala um pouco sobre elaboração de rubricas de avaliação. Então, a ideia desse novo movimento do NUFEPS é fomentar um pouco a questão digital, já que apareceram nas avaliações com os docentes várias demandas de que queriam ter algum material mais facilmente acessível no formato digital. Então, a gente vem nessa série de gravar uma série de vídeos de coisas que muitas vezes já foram tematizadas presencialmente, mas que agora a gente está fazendo no formato digital. Boa noite, Michel. Boa tarde. Para que a gente possa também fomentar nosso canal no YouTube, né? Então, esse vai ser mais um vídeo para que depois a gente fomente o nosso canal no YouTube. Rolou uma parceria também com o pessoal de Jaú, então a Jennifer, que é a psicopedagoga de Jaú, gravou também um vídeo para nós, falando um pouco sobre déficit de aprendizagem, transtornos de aprendizagem. Isso vai estar rolando também no canal do YouTube nos próximos dias aí, tá? Então, essa iniciativa vem nessa esteira de tentar fomentar um pouco mais de conteúdo no formato digital. E para quem acompanha a gente também nas redes sociais, né, lá no Instagram, a gente tem o YouTube também, tá? Então também fiquem muito à vontade para nos procurar no YouTube. O YouTube nosso é o @Núcleo Saúde Unoeste, tá? Então esse é o nosso canal no YouTube. Estamos com 3 vídeos por enquanto, mas esperamos ter mais, né? Esse vai ser o 4º, vai ter o da Jennifer, que já está no forno também, que vai ser o 5º. E a gente também vem também com um projeto de criar um podcast para trazer pessoas diversas aí da área da saúde. Isso já está também em andamento, a elaboração aí, a criação desse podcast, uma parceria junto com a FACOP, a Faculdade de Comunicação aqui da UnoOeste, né? Então, a gente vem nessa esteira aí de fazer esse fomento um pouco mais ao digital. Então, a minha fala de hoje, ela vai se concentrar um pouco na questão da elaboração de rubricas de avaliação, rubricas que sempre tem uma dúvida bastante válida se é rubricas ou rúbricas, né? Então, eu consultei um colega meu que eu confio bastante da área de letras e disse que é rubricas, tá? Não rúbricas, mas que é comum o erro. Ele me explicou, mas não vem aqui ao caso eu tentar fazer essa explicação também, mas ele me disse que são rubricas, né? Então, para falar um pouco de rubricas de avaliação, eu não fiz no formato de oficina, então eu até tinha algumas atividades que eu tinha elaborado, mas como a gente tem pensado em fazer algo mais curto para o canal no YouTube, eu não fiz com dinâmicas de oficinas, mas todos vocês podem ficar muito à vontade para me fazer perguntas, né? Colocar no chat alguma pergunta se vocês quiserem, tá? Bom, então, pessoal, eu vou trazer algumas definições de rubrica e trazer alguns exemplos, mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, assim, a rubrica de avaliação, ela vem trabalhar numa perspectiva de avaliação formativa, né? Então, uma avaliação processual, ou, se eu quiser ser até um pouco mais rigoroso com os teóricos de avaliação, pensar que realmente nós estamos falando de avaliação. Porque quando a gente pensa em avaliação, a gente pensa em fazer uma medição de um estudante, de uma técnica, para que isso depois tenha um prognóstico lá na frente, para que eu possa tomar ações de correção da onde aquilo não está funcionando tão bem, ações de aprimoramento de onde aquilo está funcionando bem, mas pode funcionar melhor. Então, muitas vezes o que a gente chama de avaliação na nossa prática pedagógica é apenas uma prova, né? Então, eu dou lá uma prova para o aluno tira 6, 7, 8, 9, 10, e eu não me preocupo depois muito bem com o aluno que tirou 3 em fazer um balanço de quais pontos na minha avaliação ele foi mal, qual ele foi bem. Eu não tenho essa visualização, né, muito bem feita. Eu vejo a nota final do aluno, né? Então, isso, os teóricos de avaliação, eles não chamam de avaliação, eles chamam de prova. Quando a gente pensa num processo avaliativo, né, em avaliação de fato, a gente primeiro sempre está pensando em processo, nunca em algo pontual. Então, a avaliação ela é sempre processual, algo que vai se dar ao longo do período, e sempre algo formativo, né? Por que formativo? Porque
eu vou dar oportunidades diversas para o aluno melhorar, eu vou dar oportunidades diversas para ele tentar reaver as suas dificuldades, vou trabalhar com um processo intenso de feedback. Então, por isso que a gente chama avaliação sempre numa perspectiva processual ou formativa, né? E aí, dentro disso, a gente pode pensar, então, nas rubricas de avaliação. Que, olha, a rubrica de avaliação, ela não é um método de avaliação em si, tá? Ela é uma ferramenta que sempre vai estar aliada a um método. Então, eu posso utilizar uma rubrica de avaliação para uma avaliação prática dos meus alunos, né? Então, eu posso ter uma prova prática, né, lá no laboratório, ou uma prática clínica, e aí, então, eu utilizo uma rubrica que é uma ferramenta que vai me guiar nessa avaliação. Então, perceba, a rubrica, ela não é a avaliação em si, ela é a ferramenta que acompanha a avaliação. Eu posso utilizar a rubrica para avaliar um projeto que o aluno desenvolve. Então, a avaliação que eu estou utilizando é o projeto, o aluno vai desenvolver o projeto. A rubrica vai ser a minha grade de observação para conseguir pontuar esse projeto, para conseguir dar uma nota para esse projeto. Eu posso fazer uma avaliação de uma prova escrita, utilizar como avaliação uma prova escrita. E eu posso utilizar uma rubrica de avaliação para corrigir essa prova escrita. Tá? Também eu posso utilizar a rubrica para corrigir prova também. Tá? Então, a rubrica ela é uma ferramenta que nos auxilia na avaliação. Ela não é a avaliação em si. Tá? Mas, vamos tentar sair um pouco da minha definição, né? Vamos olhar um pouco o que o dicionário Waze fala sobre rubrica. O que é uma rubrica, né? Então, no Waze fala o seguinte, né? Uma pequena anotação ou comentário acerca do que se observou, leu ou deve ser memorizado. Um apontamento, um lembrete, uma nota. Uma observação. Não me parece que cabe para a nossa definição aqui de rubrica. Depois, uma segunda definição que é trazida no Waze. Uma indicação geral do assunto e ou categoria de algo. Bom, parece também que não se enquadra naquilo que a gente está pensando como rubrica no processo avaliativo. Terceira definição do Waze. Conjuntos de prescrições e normas que regulam a celebração de atos litúrgicos. Eu fiquei surpreso com essa. Não sabia que rubrica era utilizada nesse contexto, né? Também não nos cabe. Assinatura abreviada, geralmente reduzida às iniciais, né? Boa tarde, Ana, tudo bem? Então, a gente conhece bastante esse termo, né? Vamos rubricar aqui nessa folha. Então, parece que o OEIS, nenhuma das definições que o dicionário formal traz nos serve muito para no contexto de avaliação. Talvez a primeira, né? A primeira definição, junto com a segunda, uma junção das duas, pode ser algo que nos sirva no contexto educacional. Uma anotação, uma observação, uma categorização, mas ainda é algo muito longe da nossa prática pedagógica, tá? Bom, então, vamos trazer o Popin, que já é um autor estadunidense, que já fala um pouco mais de rubrica, então eu trouxe um conceito dele, de um artigo dele de 95, um artigo um pouco antigo, mas também vale ressaltar que quando a gente fala de rubrica, é algo que já vem sendo trabalhado ou tematizado na educação há bastante tempo, né? A gente não é tão popularizado o seu uso, mas já é bastante tematizado há um bom tempo. Então, o Popin vai falar o seguinte, que uma rubrica, no contexto educacional, é um sistema de classificação. Então, olha, já começou a entrar mais naquilo que a gente trabalha. Um sistema de classificação pelo qual o professor determina que nível de proficiência, essa palavra é bastante importante quando a gente pensa em educação, em rubrica no contexto educacional. Nível de proficiência um estudante é capaz de desempenhar uma tarefa ou apresentar e evidenciar um conhecimento de um conteúdo ou conceito. Então, o Popin ele vai trazer a rubrica como algo que nos mostra níveis de proficiência dos estudantes. Opa, aqui eu acho que tem algo interessante a gente se pensar. Toda vez que eu utilizo uma rubrica para uma determinada tarefa, que eu quero avaliar meu aluno, a rubrica em determinado ponto, de certo ponto,
ela vai nos mostrar em que nível de proficiência um estudante está acerca de determinado assunto, tá? Então, essa é uma função da rubrica. Mostrar onde que o meu estudante está, né? Não só como uma nota, mas onde ele está especificamente em relação à realização de uma tarefa, onde que ele está atingindo, onde ele está chegando para a realização dessa tarefa. Bom, vamos lá, vamos continuar. Trouxe agora uma definição do Biagiotti, algumas definições do Biagiotti, né? Então ele diz assim, que rubricas são esquemas explícitos para classificar produtos ou comportamentos. Então eu posso utilizar uma rubrica para classificar um esquema explícito. Ó, esse explícito também me dá um estalo de que o aluno precisa estar ciente dessa rubrica. Então a rubrica não é para ser surpresa, a rubrica é para ser disponibilizada para os estudantes, porque é um esquema explícito para classificar um produto. O que é um produto? Olha, uma prova, um projeto, uma prática laboratorial, uma prática clínica, né? Então, um produto ou um comportamento. O pessoal da fisioterapia aqui da UniOeste sabe, né, que a gente elaborou uma rubrica para conseguir tentar avaliar comportamento no laboratório, ou no laboratório não, nas clínicas, né? Vestimenta, proatividade, né? Foi bem difícil fazer esses esquemas explícitos. Mas a gente pode, então, fazer esses esquemas para que a gente classifique um produto ou um comportamento. Em categorias que variam ao longo de um contínuo. Por que categorias que variam ao longo de um contínuo? Porque é isso, eu vou avaliar e meu aluno, eu preciso criar um sistema de classificação que vai aumentando o seu nível de proficiência. Então, a proficiência do meu estudante pode estar abaixo do esperado, dentro do esperado, acima do esperado, né? Então, ou ruim, regular, bom, muito bom, ótimo, né? Então, uma categoria de contínuo. Bom, já falei, então, que pode ser utilizada para classificar quaisquer produtos ou comportamentos, tá? E elas podem e devem ser utilizadas para promover feedbacks formativos aos alunos, para dar notas ou avaliar programas. Então, a rubrica ela não avalia só pessoas, ela avalia programas também. Então, é comum que programas educacionais e outros sejam avaliados por meio de rubricas, né? Então, eu tenho os critérios ali que um programa tem que atingir, e aí esse programa é avaliado a partir de rubricas de avaliação, tá? Esse lance de promover feedback é algo interessante de ser trabalhado, né? De ser colocado, porque ela facilita muito esse processo de feedback, né? Eu vou mostrar um exemplo ao final, mas uma coisa é falar para o meu aluno que ele tirou 8 num trabalho. Outra coisa é ter uma rubrica de avaliação que vai mostrar para ele, orientá-lo da onde saiu esse 8, por que ele tirou 8 no projeto dele, tá? Então a rubrica nos ajuda também a fazer esse processo de feedback formativo, que também acaba economizando tempo, né? Então, como eu forneço para o estudante a rubrica, eu utilizo rubrica em projetos e em avaliação de aulas práticas nos cursos que eu faço, nem todas as disciplinas que eu trabalho com aula prática, eu dou prova prática. Nas disciplinas que eu trabalho com prova prática, eu utilizo a rubrica, né? E aí, no final da prova, eu entrego a rubrica para o aluno. Muitas vezes eu nem preciso conversar com o estudante para dar esse feedback, porque ele olha a rubrica e ele entende, nossa, verdade, é aqui mesmo que eu estou me encaixando dentro da minha prática, né? Bom, então vamos olhar, já que eu falei tanto, né, de rubrica, vamos olhar alguns exemplos e mais tarde a gente vai voltar para falar de outros exemplos. Nós vamos olhar aqui alguns, né? Então, um exemplo numa disciplina que eu utilizei de cinética química, né? Era um projeto que eles tinham que desenvolver e dentro do projeto, uma das entregas que eles tinham que fazer, ou como o William Bender fala, um dos artefatos que eles tinham que produzir do projeto era um vídeo, né? E aí esse vídeo eles tinham que falar de 3 conceitos de cinética química que eles estavam utilizando para desenvolver o projeto deles.
Então, eles tinham que desenvolver um projeto dentro da disciplina, e aí o projeto tinha outros critérios, né, que não cabe aqui agora, mas uma das entregas desse projeto era um vídeo que eles iam falar nesse vídeo de 3 conceitos que eles utilizavam, 3 conceitos de cinética química que eles utilizavam para resolver o projeto deles, para desenvolver o projeto deles. Então, dizer esses conceitos e explicar. Qual que era a minha intencionalidade com essa atividade? Era que o projeto não ficasse algo solto. Então, era uma atividade que lembrava eles, e mais do que lembrava, né, orientava, até uma palavra um pouco ruim para a educação, mas forçava eles a desenvolver um produto que tivesse relacionado com a disciplina. Porque quando a gente trabalha com projetos, um risco é o projeto, no final, não ter nada a ver com a disciplina. Então, no final, o aluno desenvolve algo que não trabalha nenhum conceito que eu gostaria que ele tivesse trabalhado. Então, esse é um risco de trabalhar com projetos. Então, esse artefato, ele vinha nessa ideia, nesse objetivo dos alunos lembrarem, olha, eu preciso fazer um projeto que esteja relacionado com a disciplina. Bom, pois bem, aí eu tinha que corrigir esses vídeos, né? Então, o item avaliado, né, era aqui, né? Ó. Então, aqui eu sempre... Então, como que eu penso na construção de uma rubrica? Eu tenho que primeiro pensar, né? Qual que é o item que eu estou avaliando, né? Então, aqui, esse item que eu estava avaliando era o vídeo com conceitos de cinética química. Eu posso ter uma rubrica com vários itens, né? Se eu for fazer uma rubrica de aula prática, por exemplo, de prova prática, pode ser que eu queira avaliar vários itens dos meus alunos no desenvolvimento daquela prática. E aí eu vou ter uma rubrica com vários itens a serem avaliados. Mas então eu tenho que ter, então, os itens, tá? O item ou os itens que eu quero avaliar. Depois, pessoal, eu tenho que ter os níveis possíveis de serem alcançados, tá? Os níveis possíveis de serem alcançados nessa avaliação. Então, esse meu aluno, ele poderia ter um nível não desenvolvido, é um nível que eu criei, ou seja, o trabalho nem foi desenvolvido. Ele poderia atingir um nível de parcialmente desenvolvido, um nível de suficientemente desenvolvido e um nível de plenamente desenvolvido. Então, eu estabeleci aqui itens para que os níveis... Lembra lá dos níveis de proficiência? É disso que eu estou falando aqui. Em qual nível de proficiência eu quero classificar os meus estudantes, tá? E, por fim, a descrição do desempenho que se espera para cada nível, tá? Então, um estudante que não entregou o vídeo, ele se enquadra no não desenvolvido, porque ele nem entregou o vídeo. Então, ele vai se enquadrar aqui dentro, num nível de proficiência não desenvolvido. Um estudante que entregou o vídeo, mas não explicou os 3 conceitos de cinética química que eram utilizados no projeto, ele entra no conceito de parcialmente desenvolvido, né? Ou seja, ele fez um vídeo, aí isso acontece muito. O aluno grava um vídeo, fala do projeto dele, mas não fala o que foi pedido no vídeo, que era o quê? Que ele explicasse ao menos 3 conceitos da disciplina que era utilizado no projeto dele. Então, o aluno gravou o vídeo, falou do projeto, bacana, mas não falou dos conceitos de cinética química desenvolvidos no projeto. Então, parcialmente desenvolvido, porque ao menos alguma coisa ele entregou. Suficientemente desenvolvido é quando ele entregou o vídeo explicando os 3 conceitos de cinética química utilizados no projeto. Alguém pode me questionar aqui, assim, Diego, por que esse é suficientemente desenvolvido? Esse não poderia ser o plenamente desenvolvido? Poderia. Aí é uma questão de estilo. Eu vou falar no meu último slide que não tem regra única para fazer rubrica de avaliação. Não tem uma regra, um método único. Você vai se adequar de acordo com a situação que você quer avaliar. Eu gosto bastante de utilizar rubricas no qual o penúltimo nível seja um nível que ele atingiu tudo aquilo que foi solicitado, e um último nível, que seria um nível plenamente desenvolvido, foi aquele que, assim, ele fez tudo que foi solicitado e ele trouxe elementos a mais. Né? Então, sei lá, neste caso, o plenamente desenvolvido era se ele entregou o vídeo explicando os 3 conceitos de cinética química utilizados no projeto e, além disso, produziu um vídeo de alta qualidade do ponto de vista estético, né? E, lógico, aqui eu deixei claro para os estudantes que não era para eles fazerem curso de formatação de vídeo,
Mas esse minimamente o cara teve um cuidado, porque percebam, se eu deixo esse item aqui como plenamente desenvolvido, ó, entregou o vídeo explicando os 3 conceitos de cinética química utilizados no projeto, o estudante pode fazer um vídeo da cozinha da casa dele. E eu já recebi vídeos assim, e não como eu sempre trabalho com vídeos nos meus projetos, já cansei de receber vídeo com gente cozinhando ao fundo, né? O cara fez da cozinha e tem alguém cozinhando no fundo, o cachorro passa e sobe no colo e fica... Acontece, né? De verdade acontece. Mas se acontece tudo isso e ele explicou os conceitos, né? Eu teria que dar, se eu não levasse isso em consideração, eu teria que dar o plenamente desenvolvido. Mas não, no meu caso o que importa? Os conceitos de cinética. Ok, ele explicou, mas se ele também fez algo de uma qualidade estética razoável, aí sim ele vai para o plenamente desenvolvido. Tá? No laboratório, para falar um pouco da minha área, eu costumo trazer o plenamente desenvolvido com relação a boas práticas de laboratório. Né? Então, sei lá, eu vou analisar o estudante em relação à técnica de espectrofotometria. Então, eu vou avaliar ali vários itens, se ele sabe preparar os padrões, se ele sabe fazer a leitura dos padrões, a leitura da amostra, enfim, né? Se ele faz a curva de calibração corretamente e o plenamente desenvolvido, se ele faz tudo isso e se atenta a boas práticas de laboratório. Organiza a bancada depois que ele sai, não deixa nada sujo, né? Então, assim, eu estou querendo avaliar a espectrofotometria, mas boas práticas de laboratório é algo que eu também valorizo. Então, se ele trouxer elementos de boas práticas de laboratório, ele chega lá no plenamente desenvolvido. Então, assim, basicamente, o que envolve uma rubrica? Aquilo que eu pretendo avaliar, um item que eu pretendo avaliar, os níveis que eu quero alcançar e a descrição de desempenho que eu espero para cada nível. Tá? Perguntas que surgem nesse momento. Sempre surgem. Diego, mas eu trabalho com notas. A minha instituição é nota de 0 a 10, não é conceito. Bom, pois é, as rubricas elas foram desenvolvidas para se trabalhar com conceitos, tá? Se o lugar que você trabalha com notas, caberá a você trazer isso aqui, transformar isso em nota depois, tá? Então, veja o aluno que ficou no suficientemente desenvolvido, que nota você vai dar para ele. Mas aqui, um cuidado, não queira ser extremamente rigoroso com os décimos, é muito difícil na rubrica de avaliação. Então, realmente, você não vai ter uma nota 5,5, 5,8. Provavelmente não, você vai ter, né? Vai ser comum que muitos alunos fiquem com 8, porque quem chegou aqui no suficientemente desenvolvido, ele vai ficar com 8, por exemplo, né? Aí você que vai ter que adotar um critério para isso, tá? Pessoal, fique bastante à vontade para me interromper, se caso queiram, para fazer perguntas no chat ou até mesmo para abrir o microfone e fazer alguma pergunta, tá? Bom, então, dado um exemplo, vamos ver se o que eu falei da minha prática se enquadra um pouco com a literatura, né? Então, o Porto, que também escreveu um material bem fácil e didático sobre rubrica, ele vai dizer o seguinte, né? Ó, sobre como utilizar rubricas, né? Ele fala assim, ó, rubricas necessitam ser feitas sob medida para as tarefas ou produtos que se pretende avaliar. É isso, tá? Eu não pego uma rubrica e utilizo ela em várias situações. Eu utilizo uma inspiração, o item, os níveis, o que eu espero de cada nível, mas cada situação que eu quero avaliar vai demandar uma rubrica. Assim, nossa, Diego, mas aí é muito trabalhoso, né? Imagine para cada coisa que eu quero avaliar, eu tenho tantas disciplinas, e aí eu preciso, para cada situação que eu quero avaliar, desenvolver uma rubrica? Mas você não precisa fazer isso, você não precisa avaliar tudo por rubrica, e você não precisa fazer isso de uma hora para outra, mas ajuda depois, facilita bastante, você economiza muito tempo depois. E essas situações vão se repetir ao longo dos anos, né? Então, se eu elaboro uma rubrica para uma prática clínica hoje, no semestre que vem, essa prática clínica vai se repetir. E a rubrica já está pronta e necessita, no máximo, ser aperfeiçoada, tá? Mas, então, não existe uma rubrica única para diversas situações, tá? Ela tem que ser personalizada.
Rubricas precisam descrever níveis de desempenho. Olha, de novo, como isso é tematizado em rubrica. Níveis de desempenho, de competência na realização de tarefas específicas ou de um produto específico. Né? Então, o Porto já traz produtos e tarefas. Né? Por isso que a rubrica é muito utilizada no contexto de prática, tá, pessoal? Porque tem muito essa perspectiva de execução de tarefas. Quero ver se meu aluno sabe executar determinada tarefa. Tá? Mas, de novo, eu posso utilizar também uma rubrica para uma correção de uma prova teórica. Tá? Rubricas determinam expectativas de desempenho. Então, quando eu estou elaborando uma rubrica, eu estou também criando uma expectativa de onde eu gostaria que o meu estudante estivesse naquele momento. Então, assim, neste momento da minha disciplina, o que eu gostaria que o meu aluno soubesse sobre transferência de paciente? Não sei, para usar um termo que não é da minha área. Ou o que eu gostaria que ele soubesse neste momento sobre calibração de vidrarias? Porque eu posso mudar também o nível de expectativa de desempenho de acordo com o aluno. Eu posso trabalhar, por exemplo, com um aluno de primeiro, segundo termo, vamos pegar assim, da minha área, uso de pipeta. Eu posso avaliá-lo num primeiro termo, um aluno de primeiro termo, no final de primeiro termo, uma rubrica para uso de pipetas. E minha expectativa para o uso de pipeta desse aluno pode não ser tão elevada. Eu faço uma rubrica que eu permita nessa rubrica que tenham erros no processo e que mesmo assim ele vai atingir um bom desempenho nesta rubrica, um bom nível de desempenho nessa rubrica. E pode ser que lá depois, um ano depois, ao final do terceiro termo, eu queira avaliar de novo meus alunos em relação à pipetagem. Mas daí a minha rubrica ela vai ser com uma expectativa de desempenho maior. Porque o estudante, ao final do terceiro termo, eu já espero, na minha área da química, eu já espero que ele saiba pipetar quase sem cometer erros, ou cometendo poucos erros, ou nenhum erro. Né? Um aluno de primeiro termo, não. Então, eu posso avaliar. Isso tenho certeza que vale para a área da saúde também. Né? Então, quando o estudante está fazendo uma determinada técnica, está executando uma determinada técnica num paciente ou num companheiro numa aula prática, é diferente de quando ele está fazendo, executando essa mesma técnica no estágio. Né? Eu tenho certeza que vocês vão exigir no estágio que ele execute essa tarefa num nível de proficiência maior do que quando ele estava na disciplina prática daquilo lá. Mas é a mesma tarefa. Então, eu posso ter rubricas que são parecidas, mas com níveis de expectativas maiores. Não sei se eu me fiz claro. Então, as rubricas determinam aí expectativas de desempenho. Né? Algumas características desejadas, né, nas rubricas. Né? Então, elas nos tornam o processo mais fácil. Então, às vezes eu quero analisar aspectos muito complexos ali de uma técnica, de um aspecto avaliativo mesmo, e a rubrica ela vai clareando, né, para onde que eu olho para o meu aluno na hora que eu estou avaliando determinado procedimento, né? Isso ficou muito evidente numa formação que a gente fez com o curso de fisioterapia, né? Que existia muita dissonância, muita disparidade para onde cada professor olhava na avaliação. E aí, no final, o professor dava uma nota e ninguém sabia muito bem de onde vinha aquela nota. Porque é difícil mesmo, imagina você avaliar os comportamentos e as execuções dos estudantes. Então, a rubrica ela vem para isso. Por isso que quando eu trabalho com prova prática, eu faço com rubrica. Se eu não trabalho com rubrica nas minhas disciplinas práticas, eu nem trabalho com prova. Eu trabalho só com entrega de relatórios. Porque é difícil no final do processo você olhar e falar, esse aluno tirou 8 em prática. Para onde que eu estava olhando? 8 baseado em quê? Quais aspectos foram importantes? Quais não foram? Então, a rubrica ela vem tentar trazer mais facilidade para esse processo de avaliativo complexo. Né? Ela tenta trazer objetividade para o processo, porque eu começo, então, a olhar a partir de critérios estabelecidos. Né? Então, isso fica menos subjetivo.
não quer dizer que não tenha subjetividade no processo de utilização de rubricas. Aliás, toda avaliação ela tem níveis de subjetividade, tá, pessoal? Até avaliações de provas de múltipla escolha tem ali certos níveis de subjetividade. É a que menos tem, mas tem. Então, também, ouço, às vezes, alguns professores falam assim, mas a rubrica também é subjetiva. Sim, ela é também subjetiva, mas ela diminui essa subjetividade. Quando eu utilizo uma rubrica, uma grade de observação para um processo, ele fica muito menos subjetivo do que ao final eu falar que aquele aluno tirou 8 numa determinada prática. Tá? Ela é gradativa, porque, de novo, né, eu posso, esse desempenho, como eu disse, eu posso, uma mesma técnica, um mesmo procedimento, eu posso avaliar meu aluno no primeiro termo, no segundo termo, no terceiro termo. Então, ela é gradativa tanto naquele momento que eu estou trabalhando, porque eu posso classificar meus alunos em vários níveis, mas eu posso olhar para uma mesma situação em momentos do curso diferente. E eu perceber a evolução ou não desse estudante através dessas rubricas. Tá? É uma característica desejada a transparência. Então, eu torno o processo mais transparente, de modo que os alunos saibam os critérios de avaliação e tenham controle do seu aprendizado. Então, isso é muito importante. Isso é uma resistência muito grande que a gente tem, muitas vezes, dos professores, né, que eles falam assim, não, mas se eu disponibilizar para o estudante a rubrica, ele vai saber o que eu vou pedir na prova prática, né, ou né, no processo de execução de alguma técnica, no estágio. Não, ele não vai, você não vai dar o gabarito para ele, mas você vai falar para ele quais aspectos você estará observando, tá? Então, essa que é a ideia da rubrica. Você vai mostrar para ele, ó, eu estarei te avaliando nesses aspectos aqui. Então, é comum que depois da utilização, da adoção de rubricas, os alunos tenham pontuações e desempenhos melhores. E alguns professores reclamam disso. Que falam assim, poxa, mas agora eles estão indo muito bem. Que bom que eles estão indo muito bem. Porque eles sabem o que você está esperando dele. Né? Então, ninguém mais está chegando no laboratório sem jaleco, sem a vestimenta. Porque ele sabe que isso é uma coisa que eu estou olhando. Eu estou olhando para aquilo. Ninguém mais está chegando atrasado. Por quê? Porque na minha rubrica está que se ele chega 5 minutos atrasado, ele vai ser classificado ali num desempenho inferior na rubrica. Então, sim, a rubrica direciona mesmo o comportamento do aluno. É um comportamento direcionado, porque é aquilo que eu espero que ele atinja naquele momento. Tá? Mas tem muita resistência em relação a isso. Né? De disponibilizar a priori a rubrica para os estudantes, tá? Ela é associativa, tá? Porque eu associo os objetivos do curso com a minha avaliação. Então, é sempre interessante que a rubrica, aliás, é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, rubricas coletivas com os professores, né? Então, olha, vamos fazer uma rubrica de final de termo. O que eu espero que o meu aluno tenha atingido ao final, o aluno do curso X, o que eu espero que ele tenha atingido ao final do primeiro termo. Então, vou fazer uma rubrica de final de termo, para ver onde que os meus alunos estão encaixados, né, ao final de um termo. Então, isso associado com os objetivos do curso. Né? Se o meu curso ele é mais tecnicista, então a minha rubrica vai ser puramente tecnicista. Se eu quero formar um profissional, além de técnico, crítico e reflexivo, eu posso tentar trabalhar com rubricas que tragam essa dimensão também. Tá? Reutilização, como eu disse, eu posso sempre reutilizar de um semestre para o outro, né, e adaptá-las para outras situações. Cada situação é uma rubrica específica, mas eu posso fazer adaptações. Padroniza as avaliações, então acho que isso também, quando a gente trabalha em grupos grandes de professores, né, então isso é uma fala muito comum também, né? Poxa, por que eu tirei 8 e com um professor e com outro professor eu executei a mesma técnica e tirei 7, né? Então isso
aparece muito com os alunos, quando acho que aí muito no contexto da saúde, né? Que eles têm ali os estágios, e aí ele vai passando por diversos professores, né? E ele fala, poxa, eu fui com as mesmas roupas, tive os mesmos comportamentos, as mesmas... E aí com um eu ganhei 8 de boas práticas, com o outro eu ganhei 10, né? Então, acho que a rubrica, ela traz essa padronização dentro do corpo docente também, né? A Patrícia está falando, né, que seria interessante, excelente se fosse possível, né? Pois assim poderíamos verificar se conseguiu desenvolver as competências e habilidades propostas inicialmente. Exatamente, em consonância com o que o curso espera, né? Com os objetivos do curso, que por sua vez vão estar ligados às DCNs, né? Então é algo que pode ser feita, pode e deve ser feita de forma casada, né? Pode também ser feita só pelo professor ali na sua prática, mas se fosse feito de forma coletiva também, poderia ter resultados muito interessantes, né? Então, alguns outros exemplos de rubrica, né? Então, eu coloquei aqui, né, um outro projeto de química orgânica que eles tinham que entregar, esse também dentro de uma perspectiva do William Bender, de artefatos, né? Então, entregas que os estudantes vão fazer ao longo do processo, né? E aí, esse artefato, dentro do projeto, é um artefato que chamo de pesquisa e conteúdo. Então, no determinado momento do projeto, eles têm que me entregar um documento no qual eles têm que trazer pelo menos 3 fontes de pesquisa, e essas 3 fontes de pesquisa, eles têm que trazer onde eu encontro essa fonte de pesquisa, caso eu queira consultar, e uma síntese dessa fonte, e aí eu deixo bem claro que essa síntese é uma breve descrição do que se trata aquele material e como aquele material está relacionado com o projeto. De novo, então ele traz 3 artigos excelentes e o que esse artigo tem a ver com o seu projeto, né? Então, ele tem que casar a pesquisa que ele está realizando com o projeto que ele está desenvolvendo, né? Bom, então, não desenvolvido se ele não entregou o quadro. Parcialmente desenvolvido se ele entregou o quadro de pesquisa de conteúdo de forma incompleta, sem entender os requisitos mínimos requeridos no detalhamento do projeto. Suficientemente desenvolvido se ele entregou o quadro completo, atendendo os requisitos mínimos. E aí, plenamente desenvolvido se ele entregou o quadro de pesquisa completo, atendendo aos requisitos mínimos solicitados no detalhamento da pesquisa e sugeriu outras fontes de pesquisa para aprofundamento sobre o tema. Então, de novo aqui, né, eu exigia no mínimo 3. Então, aqui, né, detalhamento do projeto, que eu coloco, né, requisitos mínimos solicitados no projeto, porque senão a rubrica ficaria muito grande. Então, tinha um arquivo guarda-chuva, que eram as orientações do projeto, e aí tinha várias outras coisas que faziam menção a esse arquivo guarda-chuva, né? Então, lá falava, olha, no mínimo 3 pesquisas. Se ele fez essas 3 pesquisas e argumentou bem como que essa pesquisa está relacionada com o projeto, suficientemente desenvolvido. Se ele, olha, professor, além dessas 3 pesquisas, existem esse material, esse vídeo, essa coletânea, essa entrevista, que também está nos ajudando a desenvolver o projeto por causa disso, ok. Então, plenamente desenvolvido. Ele trouxe o mínimo que foi solicitado e trouxe argumentos além disso. É necessário que o plenamente desenvolvido sempre seja quando ele traz informações adicionais? Não. Esse é um estilo meu de rubrica, né? Mas não é algo que é necessário, tá? Depois aqui, né, de uma disciplina que eu trabalhava, uma das primeiras rubricas, fiz questão de trazer, né, uma das primeiras rubricas que eu trabalhei, que eu elaborei, então, olha como eu já, né, eu não conseguia pensar com tanto detalhamento, né, então, era um envio de arquivo, então, não desenvolvido, não entregou, ou entregou copiado da internet, parcialmente entregou o texto sem conter todos os tópicos, quais tópicos, quantos tópicos, suficientemente desenvolvido, entregou o texto contendo todos os tópicos solicitados para a sua elaboração. Então, perceba que aqui uma rubrica que falha bastante em trazer elementos mais específicos, né? A rubrica, pessoal, nunca vai conseguir abranger tudo que acontece, todas as possibilidades,
tá? Então, também, muitos professores falam isso. Ah, mas isso aqui vai estar fora da rubrica, tá? Até né, eu sempre vou trazer essa discussão, que foi um trabalho que foi bem interessante. Quando a gente fez com a fisioterapia, surgiu um assunto, mas e se ele agredir um paciente? Isso não está na rubrica, porque a gente colocou lá, se ele tratar mal o paciente, se ele for ríspido com o paciente. Ah, mas se ele agredir... Não, mas se ele agredir o paciente, é uma situação muito incomum, que aí ele vai entrar numa outra categoria de infringimento de ética da profissão. A rubrica não vai conseguir, ela não vai conseguir trazer tudo, né? Então, isso é importante que fique claro também. A rubrica não vai dar conta. Sempre vão ter coisas que vão escapar da rubrica, tá? E aí cabe a você depois, se achar que vale a pena aprimorar a sua rubrica, mas, assim, é importante ficar claro, uma vez que a rubrica está pronta e você disponibilizou para os alunos, e os alunos estão seguindo por ela, é ela que vocês têm que utilizar. Então, já aconteceu comigo de elaborar uma rubrica e, ao final, eu ter 2 alunos e o aluno A executou uma tarefa melhor que o aluno B, com nível de desempenho melhor. Porém, a minha rubrica favorecia o aluno B. E aí eu falei, nossa, eu tenho que repensar minha rubrica. Mas agora já foi. Agora eu preciso dar a nota de acordo com a minha rubrica. Tá? Então, por isso que é um processo intenso de a gente ter né, tá sempre olhando para essa rubrica e ver se precisa de aperfeiçoamento. Né? Então, aqui, como eu citei várias vezes, né, um trabalho que a gente fez no curso de fisioterapia, né? Então, eu coloquei, essa rubrica ficou enorme, né? O professor Schola está aqui, não me deixa mentir, sabe que tem vários itens dessa rubrica. O próprio pessoal da fisioterapia depois, já com a autonomia que eles conseguiram, com as formações que foram realizadas, agora eles mesmos fazem as suas próprias rubricas, alteram, aperfeiçoam, né? Então eu sei que essa rubrica nem está mais dessa forma, mas essa foi uma versão primeira de uma rubrica de um ponto que era pontualidade e assiduidade. Então, assim, insatisfatório era não respeitar o horário de chegada e saída estipulado do estágio e apresentar 3 faltas não justificadas, né? Então, era aí o insatisfatório. Abaixo do esperado, não retomar o local do estágio após o intervalo horário estipulado. Então, assim, ele até chegou no horário certo, mas depois do intervalo ele não voltou no horário certo, então ele estava abaixo do esperado. E apresentar até 2 faltas, né? Depois, dentro do esperado, chegou no horário estipulado no local do estágio, não apresentou faltas não justificadas. Então, dentro do esperado. Acima do esperado, chegar antes do horário para ter tempo hábil de paramentação e evitar atrasos no atendimento ao paciente. Então, percebam de novo, o que eu estou colocando aqui? Uma expectativa. O que eu espero do meu estudante? O estudante para o meu estudante está acima do que eu espero. Poxa, que ele chegue um pouco antes, porque ele vai ter que se paramentar, ele vai ter que olhar o prontuário, não sei se é a ficha de avaliação, a ficha do paciente que ele vai atender. Então, seria interessante que ele chegasse um pouco antes. O curso entendeu que isso ele estaria acima do esperado. Dentro do esperado, se ele chega no horário, pelo menos, e não falta, né? Então, percebam, expectativa. A rubrica vai descrever expectativas de desempenho que eu tenho em relação a um estudante, a um processo, a um produto, tá? Bom, e aí, vamos pensar se vocês já passaram por essa situação, seja como estudante ou como professor, tá? Eu já passei por isso como estudante, mas como professor eu já passei mais vezes. Que é assim, ó. João recebe uma nota da apresentação do projeto que elaborou como avaliação final da disciplina de ciências. A nota dele foi 7. Então tinha um projeto de ciências e ele tirou 7. Embora não considerasse uma nota muito baixa, ficou pensando no que poderia ter sido feito de diferente para que o projeto alcançasse uma nota maior. Decide ir até seu professor e pergunta: professor,
você poderia me explicar por que o meu projeto não atingiu a nota máxima? O professor responde: João, você fez uma ótima apresentação, mas o projeto poderia ser mais criativo e execuível. João continuou sem resposta, pois não sabia como o criativo e o execuível foram avaliados, quais foram os critérios e como isso poderia ser modificado em seu projeto. Tá? Então, eu já cansei de fazer isso, né? Ah, professor, por que eu tirei 8 nesse trabalho? Ah, cara, seu trabalho está bem escrito, mas ó, você poderia ter feito um pouco melhor, você poderia ter aprofundado mais. Sério? Aprofundado mais em quê? Em quais aspectos? Em quais partes do projeto? Em qual parte do trabalho? Aprofundado mais na introdução? Aprofundado mais na descrição dos resultados, na análise dos resultados? Né? Então, uma rubrica resolveria isso. Eu gosto muito, perdi um pouco esse costume, mas gostava muito de assistir MasterChef, né? E virou até uma piada interna em casa, porque um dos jurados, né, o Jacan, ele sempre... O prato pode estar... o cara pode ter dado o melhor no prato. Ele experimenta, esse é o chefe Jacan. Ele experimenta, fala que tá uma delícia, mas ele sempre é um vício de linguagem dele. Ele sempre fala assim, ó, tá bom. Ele é francês, ele tem um sotaque aqui que eu não vou tentar imitar. Ele fala assim, tá bom, mas poderia ser melhor. Cara, tá bom, mas poderia ser melhor é um feedback muito ruim, né? O Jacan, que depois não veja esse vídeo aqui e vem querer falar comigo. Não, se quiser eu vou achar o máximo, tá? Mas tá bom e poderia ser melhor é um feedback muito ruim, porque poderia ser melhor onde? No sabor, na nota, na acidez, na apresentação do prato, na quantidade, no sal, onde poderia ser melhor, né? Então eu, como professor, já passei isso várias vezes, de eu perceber que eu estou dando uma nota para um aluno sem muito critério, né? Então eu já fiz isso muitas vezes. Então, João continuou sem resposta, pois não sabia como criativo e execuível foram avaliados. Então a gente poderia resolver isso com uma rubrica, né? Como que a rubrica poderia auxiliar nessa situação, né? Então, por exemplo, no critério criatividade, o estudante poderia, então, atingir 4 pontos se a proposta une conhecimento de diferentes disciplinas, se não foi apresentada por outros alunos em anos anteriores e envolveu pesquisas que estão além dos materiais indicados pelo professor. Então, ele ganharia ali a pontuação máxima do projeto, que é 4 nesse caso. 3 pontos se a proposta une conhecimentos de diferentes disciplinas, porém é baseada em experiências já apresentadas por outros alunos em anos anteriores. 2 pontos se a proposta envolve apenas um tópico da disciplina, né? E projetos que já foram realizados anteriormente. E 0 pontos se a proposta não foi estruturada como um projeto. Percebo, já fica mais claro para o aluno onde, e para nós, professores também, onde que o nível de criatividade, esse nível de desempenho, essa expectativa de desempenho está sendo avaliada. Ou melhor, este critério criatividade, quais os níveis de desempenho estão sendo esperados dos alunos. Mesma coisa para o execuível, tá? Eu não vou nem ler a aderência e sustentabilidade para não ficar tão longo. Mas na execuibilidade, 4 pontos se o projeto não envolve materiais de difícil aquisição e não precisa de um profissional específico para realizar alguma etapa. Pode ser feito em casa ou na escola e não apresentar risco aos envolvidos. Depois, 3 pontos se o projeto não envolve materiais de difícil aquisição, mas precisa do acompanhamento de um profissional específico. 2 pontos se o projeto envolve materiais de difícil aquisição e precisa ser realizado em laboratórios com alguns instrumentos específicos. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz um projeto integrador no curso de biomedicina e teve um grupo que só colocou um outdoor na cidade. Só isso. O outdoor ficava ali, para quem conhece Presidente Prudente, ficava na rotatória ali do Parque do Povo, não sei se ali é Celestino Figueiredo já, mas não é da fonte, continuando subindo o Parque do Povo, a próxima rotatória, né? Aqui tem a rua ali, que não é mão, né, mas tem a Rua das Torres ali do Parque do Povo. Eles só colocaram ali do lado esquerdo essa rotatória um outdoor. E, lógico, nossa, legal colocar um outdoor, mas vocês precisaram essa não era a ideia do projeto, né? Vocês pagarem alguém para fazer um outdoor de algo. Percebam? Então, mas eu não tirei nada de nota dos alunos por causa disso.
porque eu não tinha previsto isso, né? Mas olha que interessante, eu pensar na execuibilidade. Se eu preciso pagar um profissional para fazer o meu trabalho, para ajudar a fazer o meu trabalho, poxa, então o meu nível de execuibilidade não está tão legal assim, né? Bom, então, caminhando para o final, né, pessoal, para respeitar aí o horário de vocês, não há receita, né? Cada rubrica deve ser desenhada para o quadro que se espera, como eu disse, né? Não tem uma receita pronta, uma rubrica. A ideia, não vou ler tudo, é fazer com que nós mesmos elaboremos as nossas rubricas de forma individual, de forma coletiva. Então, eu tenho refletido muito sobre a coletividade da classe docente. Eu acho que a gente fica muito sozinho, né? Eu acho que a gente precisa ter espaços de criação coletiva, espaços de diálogo. Acho que a gente, enquanto instituição, precisa começar a pensar mais nisso também, né? Quando que a gente dialoga, quando que a gente se encontra para conversar sobre os processos educacionais. Então, a ideia é que a gente, de forma coletiva e individual, faça essas rubricas e vá aprimorando ela ao longo do tempo. E aí eu trouxe uma referência, não coloquei, mas foi o Porto que fala isso, que não é interessante adotar mais que 6 níveis nas descrições da rubrica. Então, elas começam a ficar muito fragmentada e eu começo a ter dificuldade de trabalhar com essa fragmentação. Tá? Então, agora sim, caminhando para o fim, né? Então, a gente precisa ir além do cognitivo, e a rubrica vai um pouco nesse sentido, de não avaliar só o cognitivo, mas avaliar também o psicomotor e o socioafetivo. É um desafio, tá? Mas a gente precisa caminhar para isso. Lembrar, pessoal, que avaliar não é somente dar prova, acho que esse entendimento na nossa instituição, falando em termos de UNOeste, né? Para quem estiver assistindo esse vídeo for de fora, mas nível institucional, acho que isso já está claro para nós. Não sei se na prática pedagógica isso está se efetivando, mas de esclarecimento de conhecimento, eu acho que está claro que avaliar não é somente dar prova, né? A avaliação ela precisa ser processual, então, né, a gente avalia para melhorar e não para classificar. Então, quando a gente avalia algo quando a gente avalia os nossos estudantes, a ideia é que a gente os avalie para que eles melhorem, não para que a gente classifique eles com uma nota, né? Como qualquer outra coisa. Se eu vou fazer avaliação de um atleta, a ideia é que eu avalie esse atleta para que ele possa melhorar o desempenho dele depois. Não que eu avalie ele somente para que ele tenha ali uma determinada pontuação. Tá? O estudante tem que ter ciência prévia da rubrica, como eu enfatizei tantas vezes. Tá? E essa frase que eu adoro, do Celso Vasconcelos, que ele fala assim, que o estudante... Essa não é minha essa frase, tá? Para ficar bem claro, do Celso Vasconcelos. O estudante vai para a escola não para ser aprovado ou reprovado. O estudante vai para a escola para aprender. Né? Então, a gente tem que pensar bem que a avaliação, lógico que ela vai culminar muitas vezes numa reprova, mas o objetivo final da avaliação não pode ser a aprovação ou a reprovação dos alunos. Não pode, não deve ser isso. O objetivo final do processo de avaliação tem que ser a melhora dos estudantes, tem que ser a aprendizagem do estudante. Então, eu tenho que criar processos avaliativos que auxiliem na aprendizagem do estudante. Então, a avaliação casada com aprendizagem. Avaliação e aprendizagem. Tá? Então, o professor Scholla falou que depois que instituiu a rubrica no estágio do curso, a avaliação melhorou bastante. Agora precisa evoluir para as disciplinas práticas. É isso, né, Scholla? É um processo, né? Então, estágio, disciplina prática, depois talvez até pensar em rubricas de prova, não sei, né, se a gente já consegue pensar nisso, mas é um processo, né? É normal isso que a gente comece com em algumas partes e depois isso vai evoluindo, tá? Bom, pessoal, é isso então. Eu agradeço. Se alguém quiser fazer perguntas, a gente está aberto, tá? Mas já para colocar os contatos finais aí, então o e-mail do NUFEPS, tá? É um e-mail institucional, mas ele é para aquela parceria que nós temos com o Google, né? Por isso que o símbolo está aí como está. Então é o nufeps@unoeste.edu.br. O Instagram do NUFEPS é o @nufepsunoeste. Eu esqueci de colocar o YouTube do NUFEPS, mas então, como eu havia colocado o YouTube no começo da formação,
O YouTube do Nufeps é o @núcleo de saúde, tá? Mas a gente divulga também lá no Insta, divulga nos grupos de WhatsApp, então essa palestra, essa formação, chame do que quiser, vai estar presente lá no YouTube depois também, vocês podem compartilhar com seus pares, e também para fazer um pouco da minha divulgação, né? Mas o meu Instagram também, para quem quiser me acompanhar, é o @Diego Secato Professor, tá? Então, é isso, a professora Patrícia está agradecendo, eu que agradeço, tá? Sempre a presença de vocês. E peço depois, né, como a ideia desses vídeos é fomentar o canal, eu peço para que vocês divulguem depois. Não saiam antes de assinar a lista de presença para a geração de certificado, eu já ia me esquecendo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês a lista de presença para vocês preencherem. Mesmo quem não é da faculdade de saúde, tá? Pode ficar à vontade, não, deve, né? Preencher a lista aqui para ganhar a certificação depois. Então, vou colocar aqui o link para vocês e para vocês preencherem lá, tá? Para depois vir a certificação e depois a gente divulga lá no canal o vídeo para vocês também divulgarem com seus pares, tá bom? Obrigado aí os feedbacks, o Rodrigo, o professor Scholla, o Carlos Eduardo, né? O Michel, valeu. E é isso, pessoal. Eu vou encerrar a gravação, então, para depois o vídeo no YouTube não ficar tão extenso. E se alguém quiser conversar ou qualquer coisa do tipo, eu estou aqui. Preencham a lista aí de presença para ganhar o certificado depois, tá? Um abraço e muito obrigado. E eu que agradeço, Patrícia.